presidente Lula voltou a defender investimentos em obras paradas. Ele se encontrou com ministros da área de infraestrutura e pediu que eles sejam bons gastadores. A reunião no Palácio do Planalto durou mais de 4 horas. O presidente disse aos ministros que, a partir do ano que vem, vai viajar pelo país para fiscalizar as obras. Só nas áreas de saúde e educação, o governo retomou 11 mil obras pelo novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Eu quero visitar para conversar com o povo um pouco sobre o futuro desse país. Nós assumimos o compromisso de tirar o Brasil da letargia que ele se encontrava antes das eleições de 2022. Nós estamos apenas começando. A fala do presidente ocorre em meio à discussão sobre a meta fiscal do ano que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que em 2024 é possível zerar a dívida pública. Só que a ala política teme que o governo deixe de investir. Na reunião, o presidente enfatizou que segurar dinheiro no caixa e deixar obras paradas não é uma opção. Para quem está na Fazenda, dinheiro bom é dinheiro no Tesouro. Mas para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em estrada, sabe, em escola, em escola de primeiro, segundo, terceiro grau, saúde. Ou seja, se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo que um político quer, que um presidente deseja. A oposição no Congresso argumenta que essas obras terão um efeito negativo na economia com o aumento dos gastos. Mas o ministro-chefe da Casa Civil negou essa possibilidade. O total de gasto de investimento mais custeio está dado. Então, são 2 travas que o arcabouço tem. Então, isso já está definido lá, que é um percentual, 70% da receita dos últimos 12 meses contados do meio do ano. Então, não há possibilidade, independente do debate da meta, não há nenhuma possibilidade de aumentar gasto público. E o presidente Lula conversou por telefone com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, sobre a necessidade de concluir o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Como o Brasil está na presidência do Mercosul e a Espanha preside atualmente o Conselho Europeu, essa pode ser uma oportunidade para finalizar o acordo. As negociações já duram 22 anos. O presidente Lula voltou a criticar as exigências da União Europeia na área ambiental. Ele também lembrou que o Congresso brasileiro acaba de aprovar a entrada da Bolívia no Mercosul. O premier espanhol concordou com Lula e se dispôs a manter novas conversas sobre o acordo. O presidente Lula publicou um vídeo nas redes sociais chutando bola, fazendo musculação e outros exercícios. A rotina de atividades físicas é parte da reabilitação do quadril, depois da cirurgia que ele fez há pouco mais de um mês. Lula disse que está de volta e que dentro de 3 semanas vai estar pronto para jogar bola, correr e viajar pelo Brasil. No final de setembro, o presidente passou por uma cirurgia para implantar uma prótese na cabeça do fêmur direito e corrigir uma artrose na bacia. A Polícia Federal investiga se a Agência Brasileira de Informação produziu dossiês contra adversários do então presidente Jair Bolsonaro. As informações foram divulgadas pelo portal de notícias UOL. A investigação apura se houve uso irregular do software de espionagem First Mile. A suspeita é de que relatórios tenham sido produzidos cruzando dados da ferramenta com outros sistemas da agência. Segundo a reportagem, 2 agentes da ABIN teriam confirmado a produção de relatórios sobre integrantes do PT e do PCdoB. A matéria revela ainda como os documentos eram feitos. Primeiro, o alvo era qualificado com seus dados pessoais. Depois, vinha a pesquisa para saber se a pessoa tinha dívidas com a União ou problemas com a Justiça Comum, Justiça Eleitoral, Tribunal de Contas, além de uma análise sobre doações de campanha e escândalos na imprensa. Segundo a publicação, os relatórios eram solicitados legalmente pela Casa Civil do governo Bolsonaro durante a gestão do general Braga Neto. Em nota, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse desconhecer a investigação e que seu cliente jamais fez uso político de órgãos de informação. A Agência Brasileira de Inteligência não quis se manifestar e a Polícia Federal disse que não comenta investigações em andamento. Os demais citados na reportagem não responderam à nossa produção.
Há um ano, a Anatel criou novas regras para o telemarketing e os números das empresas passaram a aparecer no mostrador com aquele código 0303. Mas nos últimos meses houve um aumento de reclamações em relação às chamadas de call centers. A agência apura se as empresas estão tentando burlar o sistema. Era desagradável parar o trabalho para atender ligações indesejáveis. Quando vieram as novas regras da Anatel, o corretor de imóveis achou que estava livre das perturbações. Passado o primeiro ano, ele ainda reclama, embora reconheça que melhorou. Nos últimos meses eu senti que diminuiu um pouco desse volume de ligações, mas ela ainda continua presente no meu dia a dia. A regra obriga a empresa a utilizar o código 0303 para o usuário saber que a ligação é de telemarketing. E também determina o bloqueio de quem fizer em excesso as chamadas com duração de até 3 segundos. Não completadas ou desligadas. A Anatel identificou que, apesar das medidas, as irregularidades continuam acontecendo e o número de reclamações voltou a crescer em 2023. A agência promete jogar pesado contra os infratores. E a gente identificou que isso se deve, sobretudo, a que muitas empresas estão deixando de usar o código 0303. Nesse sentido, a Anatel já vem investigando, abrindo processos e nos próximos dias já emitirá aí as primeiras multas contra essas empresas que estão burlando as regras que a Anatel impôs. O Procon de São Paulo tem um serviço para proteger quem não quer receber ligações de telemarketing. O Não Me Ligue. O consumidor tem que fazer um cadastro no site do Procon e depois de 30 dias ele não deveria receber mais as ligações. Esse prazo de 30 dias é justamente para as empresas terem acesso ao site do Procon e receber as informações daqueles números que não desejam receber as chamadas. Caso a empresa continue ligando, a pessoa pode fazer a sua reclamação no site do Procon e a empresa poderá ser multada administrativamente. E a gente assiste agora ao comentário do Kennedy Alencar sobre mais um ataque de Israel que matou crianças e a ausência de brasileiros na lista para deixar a faixa de Gaza. Um ataque perto de um hospital em Gaza é mais um dos crimes de guerra que estão sendo cometidos por Israel. As Forças Armadas israelenses alegam que havia um grupo do Hamas numa ambulância, mas as imagens chocantes mostram dezenas de corpos espalhados pelo chão. Muitos desses corpos são de crianças amontoadas, uma em cima da outra. Um país que teve seu povo vítima do Holocausto tem o dever moral de agir melhor do que terroristas e de não repetir o passado. No entanto, Israel abraçou o terrorismo de Estado. Está assassinando civis em Gaza sob o pretexto de que se trata de resposta aos ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro. Os Estados Unidos são cúmplices desse genocídio, pois vendem armas e financiam um governo que age sem respeito às leis internacionais. No meio dessa tragédia, um pequeno grupo de brasileiros não consegue deixar Gaza porque Israel cria entraves. O governo israelense não gostou da posição brasileira na ONU e das falas duras e corretas do presidente Lula a respeito dessa guerra. Na lista dos que podem deixar Gaza rumo ao Egito, os brasileiros ainda não foram contemplados. Os Estados Unidos e Israel patrocinam um banho de sangue que deve ser condenado por todos que respeitam o valor das vidas humanas. Não importa de quais países sejam. Vidas israelenses importam, vidas palestinas importam, vidas brasileiras importam, vidas humanas importam. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, completa 8 anos no próximo domingo, sem que nenhuma pessoa tenha sido responsabilizada criminalmente pelas 19 mortes e pela destruição ambiental da bacia do Rio Doce. Muitas famílias ainda lutam na justiça por indenizações e pelo reassentamento. No distrito de Gesteira, em Barra Longa, a 60 quilômetros de Mariana, as marcas da tragédia ainda podem ser vistas. A avalanche de lama de rejeitos de mineração destruiu casas, estabelecimentos comerciais e uma escola. A capela de Nossa Senhora da Conceição, de 1891, ainda não foi recuperada.
Seu Gilmar criava bois e vacas na propriedade dele e perdeu tudo. Na água nós sabíamos lidar, né? Um vizinho ajudava o outro e a gente saía fora da água. Mas de lama não, ninguém tinha treinamento para encarar aquilo não. Dentro de 1 segundo destruiu o que a gente construiu a vida inteira. 8 anos depois, os moradores cobram a recuperação do distrito e o reassentamento da comunidade. Um acordo firmado em maio deste ano prevê 57 milhões de reais para as obras de reconstrução. A nossa vida, ela virou pelo avesso, que desde o dia 5 de novembro de 2015 a gente só viu luta. É luta para conquistar as coisas, é luta de enfermidade, é dificuldade. Os atingidos sofrem também com problemas de saúde, principalmente ansiedade e depressão. O seu Gilmar perdeu a mãe e um irmão nos últimos anos. Esse dinheiro que a empresa hoje passa para nós, ele não vale nada, porque a gente gasta ele com os problemas que ela própria coloca dentro da vida da gente. No total, 228 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo foram impactados pela maior tragédia ambiental do Brasil. A lama atingiu a bacia do Rio Doce, afetou o abastecimento de água e provocou a morte de animais. Pescadores e agricultores perderam a fonte de renda. Em Mariana, o distrito de Bento Rodrigues foi totalmente destruído. 19 pessoas morreram. Entre elas a pequena Emanuele, de 5 anos. Ela foi arrastada pela lama quando estava nos braços do pai. O irmão, de apenas 1 ano, foi salvo. Não tinha como ele se salvar e salvar os dois, não era impossível. Mesmo assim, o Nicolas voltou para a gente, mas a Manu não conseguiu, não. A Manu entrou na lista de desaparecidos e o corpo só foi encontrado 5 dias depois. O mundo desaba para a gente, parece que tá arrancando um pedaço do coração da gente, viu? É muita tristeza, nossa. A reparação dos danos começou com a definição do terreno para o reassentamento da comunidade em 2016. Mas o prazo para a entrega das casas foi adiado várias vezes nos últimos anos. As obras no novo distrito ainda não foram finalizadas. Cerca de 80 imóveis estão em construção. Até agora, 53 casas e estabelecimentos comerciais foram entregues. Os moradores começaram a pegar as chaves há 6 meses. Luciene foi a primeira a mudar para cá com a família. Tá bom, tá gostoso que hoje eu posso dizer que eu tô na minha casa e junto com a minha comunidade que está voltando. No dia da tragédia, ela estava trabalhando e ficou em estado de choque até reencontrar a filha de 13 anos que estava na escola. Ouvia nos rádios que a minha menina tinha morrido na lama, por isso que eu estava em choque. Quando ela chegou perto de mim, toda machucada, os lábios todos estourados, pé machucado, lá lama para as pernas fora. Nossa Deus, mesmo assim eu senti feliz ainda e abracei e comecei a chorar, porque ela estava viva. Era o que eu queria. O novo Bento Rodrigues tem posto de saúde, de serviço e comércios em geral. As aulas na escola municipal começaram em agosto para cerca de 130 alunos. Vamos ver depois que vir a comunidade toda para cá, né? Aqui a gente vai ter que fazer história aqui. Lá a gente já tinha uma história. Segundo a Fundação Renova, criada para administrar a reparação dos danos da tragédia, quase 430 mil pessoas receberam indenizações. A entidade informou também que ações integradas de restauração florestal, recuperação de nascentes e saneamento estão acontecendo ao longo da bacia do Rio Doce. De acordo com o IBAMA, 60% das ações apresentam índice baixo ou muito baixo de implementação. Já a mineradora Samarco afirmou que a empresa e suas acionistas reforçam o compromisso com a reparação integral dos danos. O movimento dos atingidos por barragens cobra maior participação popular nas decisões. O povo não participa, não opina sobre seu próprio sofrimento, seu próprio dano. Quem opina são as empresas mineradoras, são as próprias criminosas. Na Justiça, as negociações sobre um novo acordo de reparação ainda se arrastam. No mês passado, diversas instituições assinaram uma petição solicitando uma decisão final. Na esfera criminal, dos 26 denunciados pelo Ministério Público Federal, 15 foram excluídos do processo por decisões judiciais e não respondem mais por nenhum crime. Em 2016, 21 pessoas foram acusadas por homicídio qualificado com dolo eventual. Mas, após decisões do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e da Justiça Federal de Ponte Nova, em Minas Gerais, ninguém responde mais pelas 19 mortes da tragédia.
Os crimes em julgamento são ambientais, de inundação e desabamento. O interrogatório dos acusados vai começar na próxima segunda-feira, um dia após o desastre de Mariana completar 8 anos. Entre os réus está o presidente da mineradora Samarco na época da tragédia, Ricardo Vescovi. Infelizmente, todo o sistema de justiça fracassou nesse caso. Eu não tenho a menor dúvida que a população merecia uma condenação das empresas, da Samarco, da BHP, da Vale, muito antes do que se pretende que ocorra agora. Entre os atingidos, o sentimento é de indignação. Vem uma empresa, mata 19 pessoas, tira tudo de todo mundo e fica por isso mesmo. Que justiça é essa? Para mim não é justiça, não. 8 anos já. Pois é. 8 anos. Nada, né? Rede TV News faz uma rápida pausa, a gente volta já. Uma tempestade atingiu hoje à tarde a cidade de São Paulo. A chuva que atingiu a região metropolitana veio também com ventos fortes que chegaram a mais de 100 km por hora. E durante essa forte tempestade, um avião de pequeno porte derrapou na pista do aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. A aeronave teve problemas com o sistema de freios durante a aterrissagem. Não houve feridos. Segundo a concessionária AENA, que administra o aeroporto, os pousos e decolagens na pista principal foram suspensos até a retirada da aeronave da pista. A pista secundária, que ficou interditada por cerca de 1h30 e depois liberada. Houve queda de energia no terminal de passageiros. A forte tempestade derrubou o teto de 2 arquibancadas no Autódromo de Interlagos, onde acontecia hoje o primeiro dia de provas do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Até o final da tarde, os bombeiros registraram 12 desabamentos e 874 quedas de árvores na capital e região metropolitana. O Parque do Ibirapuera foi fechado por causa dos estragos da chuva. Não há previsão para reabertura. Em Osasco, na Grande São Paulo, um jovem de 21 anos morreu ao ser atingido por um muro que desabou após a queda de 2 árvores. Já em Santo André, no ABC Paulista, os bombeiros confirmaram mais uma morte. Uma parede caiu do 18º andar e atingiu 2 pessoas. Uma delas morreu e a outra ficou ferida, foi encaminhada para um pronto-socorro. E olha, as chuvas também atingiram o interior e litoral sul de São Paulo. Em Santos, no litoral de São Paulo, as rajadas de vento chegaram a mais de 150 km por hora. Parte da estrutura de um posto de combustíveis tombou. Um morador gravou o momento em que o teto do estabelecimento cai. A Santa Casa de Santos também foi atingida pelos ventos. O telhado ficou totalmente destruído. Partes da estrutura voaram e quase atingiram as pessoas que passavam pelo local. Ainda em Santos, uma pessoa quase foi atingida depois que uma árvore tombou. Em Praia Grande, uma parte do teto de um shopping desabou. Já no interior de São Paulo, o pronto atendimento da Santa Casa de São Roque ficou totalmente destruída. Funcionários e pacientes ficaram presos do lado de dentro do local. E um ciclone extratropical está provocando estragos em cidades gaúchas. Ruas e avenidas ficaram alagadas em diversos municípios. Em Barão do Cotegipe, no norte do estado, ruas ficaram alagadas em diversos pontos. O rio Jupirangaba, que corta a região central da cidade, transbordou, causando prejuízos aos moradores. O município faz divisa com Erechim, cidade que também vem sendo castigada pelas chuvas. Nas últimas 48 horas, choveu mais de 137 milímetros em Erechim. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, alerta que a quantidade é incomum. No município de Barra do Rio Azul, que faz divisa com Santa Catarina, a água invadiu as vias. A correnteza arrastou diversos carros. Outro trecho mostra uma residência sendo destruída. A casa tá indo, ó. Credo, cara. Jesus amado. Tá louco, Michel? Tá louco? A água tá levando a casa aqui na frente da Cressol. Os fortes ventos e as chuvas são resultados de um ciclone extratropical no litoral, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. No sul do estado, as rajadas podem passar dos 100 km por hora, entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã.
Dado o impacto do El Niño, essas chuvas ficam mais intensas, mais frequentes e os temporais são mais intensos nessa parte norte e oeste do estado, principalmente. Com a passagem do ciclone pelo Rio Grande do Sul, os estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo devem começar a sentir os reflexos do fenômeno. A partir do final da tarde e noite entra o ar mais frio e seco do oeste do estado e persiste alguma chuva, garoa, na parte mais leste do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, entre Santa Catarina, Paraná, principalmente São Paulo, tem chuva forte entre a tarde e a noite. A fumaça de queimadas na floresta amazônica voltou a encobrir a cidade de Manaus. A capital do Amazonas passa por uma crise ambiental agravada pela seca histórica na região. Com o aumento de focos de incêndio, a situação é alarmante. O odor das queimadas voltou a ser sentido em alguns bairros de Manaus e a qualidade do ar está péssima. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de queimadas no estado em outubro foi o maior dos últimos 25 anos. As mensalidades cobradas por escolas particulares no Brasil terão aumento médio acima da inflação no ano que vem, de acordo com estimativas do setor. Natália é mãe da Laura e do Luca. Os dois estudam em uma escola particular e no ano que vem a mensalidade vai pesar um pouco mais no orçamento da família. Assim como todos os anos, a gente já sabe que vai acontecer esse reajuste, a gente recebeu essa informação agora junto com a matrícula, então é uma questão da gente readequar os orçamentos, a gente faz toda uma gestão, né, anual e a gente já começa a preparar aí as planilhas para 2024 com esse aumento que vem relativo tanto à matrícula, né, a rematrícula, quanto às mensalidades para o ano que vem. As mensalidades escolares devem ter um reajuste de 9% em 2024, valor maior que a inflação dos últimos 12 meses. Por lei, não existe um valor máximo para esse aumento, mas os colégios precisam justificar a correção. Cada escola faz o seu número. Baseado em quê? Primeiro, naquilo que eu acabo de dizer aqui do realinhamento salarial. Segundo lugar, se ela investir em edificação. Se ela investir em tecnologia. Então, talvez esse acréscimo poderia ser aplicado numa planilha de custo que deve ser apresentada aos senhores pais por ocasião da sua matrícula ou rematrícula. Pesquisa realizada pelo site Melhor Escola, com 1.500 escolas particulares, revelou que 97% vão aumentar a mensalidade, enquanto 3% planejam manter os valores atuais. O PROCON orienta os pais que consideram o valor do aumento excessivo a entrar em contato com a direção da escola e tentar um acordo ou um desconto. A Natália já se programou para pagar os novos valores e lembra que, além das mensalidades, há outros gastos com os filhos na escola. Todos os anos a gente tem alguns pacotes que a gente fecha com a escola, pelo menos no caso aqui da nossa família. A gente tem a mensalidade, a gente tem os materiais escolares, a parte de uniformes e também todos os materiais de apoio para as escolas, né? Morreu hoje, aos 68 anos, a atriz Elisângela. Ela deu entrada no Hospital Municipal em Guapimirim, no Rio de Janeiro, com uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu. Elisângela começou a carreira artística aos 7 anos na TV Excelsior. Trabalhou em comerciais, programas infantis, humorísticos e foi também cantora. O teatro e cinema, Elisângela conheceu ainda menina. Aos 15 anos, a atriz estreou na TV Globo, na novela O Cafona. Elisângela participou de grandes sucessos da TV, como Roque Santeiro, Pecado Capital, Tititi e A Favorita. Trabalhou também em produções do SBT e da TV Record. E agora a gente vai acompanhar o sorteio da Quina. O Rede TV News volta já já. Em Pernambuco, mais de 6 milhões de pessoas vivem sem acesso ao saneamento básico. Um estudo do Tribunal de Contas do Estado aponta que apenas uma em cada 5 cidades pernambucanas tem um plano municipal de saneamento. Moradores dessa rua, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, convivem há muito tempo com essa cena, esgoto a céu aberto. Aqui moram pessoas de idade, crianças, né, pessoas que sofrem de deficiência física e a dificuldade é muito grande para levar nossos filhos no colégio, pessoas idosas para se locomover, até para entrar um Uber, um táxi aqui, infelizmente eles não entram. Como vocês podem ver, a dificuldade, lama, esgoto a céu aberto. E a nossa convivência com insetos, vários tipos de insetos aqui é mais de 30 anos, infelizmente. E muitas das vezes a gente reivindica, ele vem, passa uma máquina e nada é mais feito que isso.
Seu Elde mora na região há 30 anos e todos os dias encontra dificuldades no percurso para o trabalho. Já estourei bicicleta aqui, nessa aqui, ó. Corta a bicicleta, estoura tudo e a gente não tem nem arcar com os problemas. Jaboatão dos Guararapes é um dos municípios que não possui um plano de saneamento. Das 185 cidades pernambucanas, apenas 40 possuem esse plano, pouco mais de 21%. É o que aponta um levantamento do Tribunal de Contas do Estado. O plano é uma exigência legal para que municípios tenham acesso a recursos federais em obras de saneamento. É um instrumento importante e ele habilita aquele município a receber recursos para melhorar aquela infraestrutura de saneamento de sua localidade. É imprescindível que os governos estadual e federal apoiem os municípios no sentido de estruturar pacotes regionalizados de saneamento, unindo os municípios menores e mais desassistidos para fins de criar condições de atratividade para empresas privadas que eventualmente estejam interessadas em investir no setor. Segundo dados do governo federal e do Tribunal de Contas de Pernambuco, quase metade da água distribuída no estado é desperdiçada. Somente no Recife, pouco mais de 50% do que deveria chegar nas torneiras da população se perde pelo caminho. Isso em um estado onde 16% das pessoas vive sem abastecimento de água. O documento aponta ainda que pouco mais de 30% dos pernambucanos possuem acesso ao serviço de esgoto, um índice que está bem abaixo da média nacional. Com essa defasagem, especialistas temem que Pernambuco não atinja a meta estabelecida no Marco Legal do Saneamento Básico. Até 31 de dezembro de 2033, a seguinte meta: 99% da população tem que estar atendida à água potável. E para o esgoto, esse percentual é de 90%. Ou seja, a gente estamos com 30,8%. Para 2033, mantendo esse desempenho, dificilmente Pernambuco alcançará esse objetivo. A falta de acesso a recursos básicos atinge diretamente a vida de Aline e seus 3 filhos. Um deles tem necessidades especiais e evita sair de casa. Precária, muito precária, né? A lama muito podre. Sempre foi assim, moro aqui há 19 anos, a idade do meu filho mais velho, entendeu? E nada é feito, ninguém faz nada, só confusão com outras pessoas. A Companhia Pernambucana de Saneamento informou que a rua que apareceu na reportagem está para receber obras na rede de esgoto, mas não informou a data. Já a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes afirmou que obras nessa região da cidade só devem acontecer em 2027, mas não respondeu por que tem um plano municipal de saneamento básico. E nós voltamos em 30 segundos. E uma nova tecnologia está mudando a vida de alunos com baixa visão numa escola municipal em Santo André, na Grande São Paulo. Os óculos inteligentes ajudam no aprendizado durante as aulas. O que você quer ser quando crescer? Médica. Você é bombeiro. A Heloísa e o Adrian são irmãos e os dois têm deficiência visual. Mas os óculos inteligentes têm proporcionado às crianças uma vida melhor. Eu já consigo enxergar um pouquinho mais que ele, mas mesmo assim, eu tenho dificuldade. Com óculos agora vai ficar bem melhor. Basta um toque na lateral que eles fazem audiodescrição de textos, falam cores de objetos, informam o dia e as horas. O Luiz, pai deles, também é deficiente visual e acredita que a tecnologia pode ajudar no desenvolvimento dos filhos. Uma oportunidade que ele não teve. A gente depende muito das outras pessoas. Com uma tecnologia dessa, a gente ia ser mais independente, ter mais recursos próprios para a gente poder estar correndo atrás dos nossos objetivos. Aqui em Santo André, por exemplo, a Prefeitura comprou 9 óculos inteligentes para todos os alunos com deficiência visual. Além de auxiliar no aprendizado, a expectativa é que com os óculos eles possam desenvolver habilidades do dia a dia, como identificar rostos e reconhecer cédulas de dinheiro. A ideia é que depois que eles estiverem extremamente adaptados, que eles passem a utilizar esse equipamento de forma integral no seu dia a dia. De início, as crianças estão utilizando apenas na escola. A gente vai poder ver o livro e identificar o que é a imagem também, né? Porque aí você vê a cor, você vê o contraste da imagem, o branco, se é preto, se é escuro. Às vezes eu também confundo muito preto com vermelho e agora não vou mais confundir mais. De acordo com o IBGE, no Brasil são cerca de 7 milhões de pessoas com deficiência visual. Entre os menores de 18 anos, são mais de 360 mil. Com a ajuda dessa tecnologia, a vida do Lorenzo deve mudar. O pai dele está otimista. Se ele for no mercado, se ele for pegar um
um ônibus, essas coisas, tudo para ele vai ser um desenvolvimento melhor. Cada óculos custa em média R$14 mil. Eles utilizam inteligência artificial para reconhecer e gravar até 150 rostos e tem 100 produtos previamente cadastrados. A Minha Imagem já está lá. Repórter Valéria. Repórter Valéria. Legal. E um porquinho vem fazendo sucesso nas ruas do Rio de Janeiro. Ele é criado como um animal de estimação e ajuda o tutor, que é um adestrador uruguaio, a socializar os cãezinhos mais geniosos. Com a camisa do Flamengo, esse pet inusitado tem feito o maior sucesso. O porquinho se chama Pablo Arrascaeta. O sobrenome é uma homenagem ao craque do rubro-negro. Em uma rede social, ele esbanja charme. Sua rotina é registrada com um clique mais fofo que o outro. O Pablo tem 7 meses e vive em um hotel canino gerenciado pelo adestrador uruguaio José Garcia. E não é que eles formam uma dupla inseparável? Eu saio para noitada com o Pablo, vou no shopping, vou na praia. Na praia é o maior sucesso, para a praia toda. O animal se alimenta com ração e legumes, dorme na cama com o tutor e faz as necessidades no lugar certo. Sempre interagindo com os cães, vai junto nos passeios usando coleira. Nas ruas, o Pablo já virou celebridade. Pablo é a atração aqui do bairro, né? Para todas as pessoas, para os adultos, para as crianças, né? Principalmente as crianças. Quando ele chega aqui é a maior festa, né? Além de tantas curiosidades, ainda tem mais. O Pablo ajuda a acalmar os cachorros que são medrosos ou violentos. Segundo o adestrador, o fato do porquinho ser muito carinhoso contribui para a reabilitação dos cães. A ideia de adotar um porco surgiu na pandemia, quando o adestrador ficou sabendo que outras espécies poderiam ajudar no seu trabalho. Reabilitar cães se trata de você pegar um cão que é inseguro, medroso e tirar o medo. Pegar um cão que é muito agressivo e tirar a agressividade. Pablo me ajuda nessa função. Quando a gente tem um cão, por exemplo, reativo, agressivo, que não sociabiliza, eles têm tendência, se a gente utilizar um cachorro, um animal da mesma espécie, para ajudar esse outro cãozinho, eles entendem na reação, o cão se defende. Pablo parece uma mistura de gato com cachorro. Pablo, ele é muito carinhoso. O Pig Pablo é a prova de que a família é aquela que escolhemos. Acho interessante ele poder socializar também e a gente tirar essa estigmatização que a gente tem de que outros animais não possam estar juntos com os cachorros, né? O meu cachorro, por exemplo, adora o porquinho. Quando vê, não quer saber dos outros cachorros, quer saber do porquinho. Fofo. E olha, os amantes das artes podem conferir em São Paulo uma exposição com obras do pintor Di Cavalcanti. Em homenagem aos 125 anos do artista, a mostra reúne obras raras que contam a trajetória do modernista. Partindo de um olhar marcante e afetivo, Emiliano Di Cavalcanti ficou conhecido por retratar o Brasil utilizando cores vibrantes e formas sinuosas. Sua obra é um registro do cotidiano do povo, em momentos de alegria, tristeza, lazer, trabalho, amores e dores. Ele era um grande intelectual, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa que circulava pelos morros cariocas, era amigo do Pixinguinha. Então ele começa a retratar essa realidade do povo brasileiro e se sente instigado a isso. A mostra traz obras raras que pertencem a coleções particulares de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza. A principal delas é esta aqui, que pela primeira vez está numa grande exposição no Brasil, Carnaval. E a riqueza de detalhes é tão impressionante que só por ela já vale a visita. A tela mostra uma cena do Carnaval de rua do século passado. Ela foi adquirida na década de 30 por um colecionador em Paris, onde permaneceu até o ano passado, antes de vir para o Brasil. Fantoches da Meia-Noite, considerado por muitos como o primeiro trabalho autoral do pintor, também está na mostra.
A obra é composta por 16 gravuras, com personagens em preto e branco, presos por cordas. Por gostar das festas e do samba, Di Cavalcanti também ficou conhecido por ser o amante da boemia. Seresta, de 1925, retrata um grupo de pessoas reunidas no que parece ser uma pequena celebração. Em meio às obras, uma infinidade de telas dedicadas à mulher. O olhar do Di Cavalcanti para as mulheres, embora tenha uma sensualidade nas suas obras, ao mesmo tempo ele vai muito no fundo, na essência. Sempre tem um traço de melancolia. Eu digo que tem um perfume de melancolia nas obras do Di. A Patrícia não conhecia a história do pintor, mas ficou encantada com tudo que viu. As cores bem fortes, vivas, né? A geometria, né? Caracterizando a vida realmente da mulher brasileira e não só aquela questão muito bonitinha, mas como realmente ela é, né? E bem interessante. Ficou curioso para ver mais? Até o dia 7 de janeiro é possível enxergar um Brasil sobre a ótica de Di Cavalcanti. Você volta no passado, né? E se sente no momento da época, né? Imagina como que seria na época, né? Quase 100 anos atrás aí, né? Vale a pena vir conferir? Vale a pena, sugiro, recomendo. Essa é uma arte genuinamente brasileira, vale conferir. Rede TV News de hoje fica por aqui, obrigado pela companhia. A gente volta amanhã às 9h30 da noite, a gente te aguarda. Isso mesmo, uma ótima noite para você. Até mais, tchau, tchau.